Olá pessoal, aqui é a professora Fabiana e esta é a aula 1 do nosso curso de Álgebra Linear, onde nós vamos falar de matrizes. Uma matriz de ordem m por n é uma lista ordenada de m vezes n números reais dispostos em linhas ou colunas. Se A é a matriz de ordem m por n, nota que nós estamos dando o nome para ela de A maiúsculo. Então, o termo localizado na iésima linha e jésima coluna, ou seja, linha I e coluna J, vai ser indicado por esse termo aqui, A e J. E a representação da matriz vai ser desta forma. Observem aqui, ó, nós temos uma linha, duas linhas, até a última linha que nós colocamos aqui, o primeiro índice igual a M. Cada elemento dessa matriz tem dois índices, I e J, igual a esse termo geral que nós temos aqui, ó, A e J. O primeiro número diz respeito à posição da linha e o segundo número diz respeito à posição da coluna. Então, esse primeiro número aqui está na primeira linha e primeira coluna. Já esse número de baixo está na segunda linha e primeira coluna. O próximo número, que é este, ó, A22, está na segunda linha e segunda coluna. Quando a gente vai lá para a última linha, nós temos linha M, coluna 1, linha M, coluna 2, até o último elemento que vai ser linha M, coluna N. Porque aqui, ó, de acordo com essa notação, M por N, nós temos M linhas e N colunas, né? Bom, o conjunto das matrizes M por N vai ser denotado com esse símbolo aqui, ó, um M maiúsculo e ao lado a ordem da matriz. Esse símbolo, ele pode variar muito aí de livro para livro. Nessas nossas notas de aula, nós vamos usar esta notação. Então, quer dizer que se há uma matriz desse conjunto, do conjunto M maiúsculo, M por N, quer dizer que o índice I vai variar de 1 até M. A maior posição da linha que nós vamos ter é linha M. E o índice J vai variar de 1 até o N, tá certo? Outra notação importante que nós temos é esta aqui, ó, A com, entre parênteses, I, ao lado, subíndice I, tá? Quer dizer que eu tô falando da linha I, a linha I toda. E se a notação for A elevado a parêntese J, eu estou falando da coluna J, de toda a coluna J. Então, olhando aqui para essa nossa matriz, a linha 1, que seria A, entre parênteses, número 1, seria os elementos A11, A12, A1N. E a coluna J, a coluna 1, que seria o A elevado a parêntese 1, seria a coluna A11, A21 e a M1. Existe uma correspondência biunívoca entre os reais, elevado a n, quer dizer o Rn, e as matrizes de ordem n por 1, ou seja, matrizes de n linhas e uma coluna. Os números reais, elevado a n, quer dizer o Rn, nós vamos escrever os elementos dele dessa maneira aqui, ó, A1, x1, x2, xn, e os elementos da matriz n por 1, x1, x2, xn. Nós queremos dizer aqui, com essa observação, que essas duas notações aqui para a gente são equivalentes. Usar uma e outra vai ser indiferente e de tal maneira que a gente vai considerar os elementos do Rn com naturalidade, como se fossem colunas. Então, as colunas AJ da matriz vão ser tratados também por nós como números do Rn, como vetores do Rn, ou elementos do Rn. Vamos ver aqui alguns exemplos. Então, nós temos aqui uma matriz A de 3 linhas e 2 colunas. Então, nós vamos falar que é de ordem 3 por 2. Em seguida, nós temos uma matriz B de 2 linhas e 2 colunas. Então, nós temos uma matriz de ordem 2 por 2. Em seguida, uma matriz de 1 linha e 4 colunas, então a ordem é 1 por 4. E uma matriz de 2 linhas e 1 coluna, ordem 2 por 1.
Agora vamos falar sobre igualdade de matrizes. Quando é que duas matrizes são iguais? Primeira coisa que tem que acontecer, elas precisam estar no mesmo conjunto. Então, ó, A e B pertencem a matrizes de ordem M por N. Então, elas vão ser iguais se os termos gerais são iguais. Se o A e J é igual a B e J para todos os índices I e J, né? Então, vamos ver aqui um exemplo. Ó, nós queremos encontrar x, y, z e w para que as matrizes A e B sejam iguais. Então, nós estamos vendo aqui na definição que basta que as posições correspondentes sejam iguais, que é o A e J ser igual ao B e J. Então, x menos y tem que ser igual a 8, y mais z tem que ser igual a 1, z mais 3w ou 3w mais z tem que ser igual a 7, e 2x menos 4w tem que ser igual a 6. Esse sistema aqui ele foi organizado na ordem x, y, z e w. E aqui nós temos os termos independentes. Eu aconselho que vocês resolvam esse sistema através da eliminação gaussiana, né? Então, vamos aqui relembrar a eliminação gaussiana. Nós vamos ter uma aula ainda que vai relembrar esse método, mas já para adiantar, nós vamos colocar, nós vamos já utilizá-lo aqui nesse exemplo. Então, olha só, essa primeira matriz que nós temos aqui ao lado esquerdo corresponde aos coeficientes das variáveis. Vamos olhar aqui para a variável x, ó. Nós temos x na primeira equação, na segunda e na terceira nós não temos x e a última nós temos 2x. Então, nós vamos ter aqui, ó, 1, 0, 0, 2. Agora, a variável y, note o seguinte, nós temos menos y, 0, 0. Quando a variável não aparece, quer dizer que o coeficiente da variável é 0. Então, nós vamos ter, desculpa. Então, nós vamos ter, ó, menos 1, 1, 0, 0. E você vai fazer isso para todas as outras variáveis. Vamos lá no variável z, ó, 0, 1, 1, 0. Então, nós temos aqui, ó, 0, 1, 1, 0, a variável w, 0, 0, 3, menos 4. Então, nós temos 0, 0, 3, menos 4. Agora, a última coluna são de termos independentes. Se você quiser passar um tracejado aqui para destacar os termos independentes, pode. Olha, os termos independentes são 8, 1, 7 e 6. Então, agora, aplicando a técnica da eliminação gaussiana nessa matriz, nós vamos obter esse resultado. Eu vou deixar para vocês pesquisarem como foi que a gente chegou nesse resultado aqui, tá? Lembrando que nós vamos ter uma aula para relembrar esse método. Bom, e agora, como que eu encontro a solução do sistema? Através dessa matriz na forma escalonada, você vai associar, vai reescrever em forma de sistema, porque aqui nós temos os coeficientes das variáveis e os termos independentes, né? Então, a primeira equação é x menos y igual a 8. Olha aqui essa primeira equação. A segunda equação é y mais z igual a 1. A terceira equação é z mais 3w igual a 7. E a última equação é w igual a 1. A eliminação gaussiana, pessoal, sempre fornece o valor de uma das variáveis, uma ou mais de uma. Sempre vai ter um valor aqui no final do sistema que você vai utilizar para encontrar os demais valores, os valores das demais variáveis. Então, aqui nessa equação anterior, que é a z mais 3w igual a 7, você obteria o z. Aí, encontrando o z, você vai para a equação anterior, vai achar o y, e vai para a equação anterior e vai achar o x. E você vai encontrar este resultado aqui, ok? Bom, agora vamos falar de algumas matrizes que ganham nomes especiais, começando com a matriz quadrada, que é aquela onde o número de linhas e colunas são iguais, certo? Então, nesse caso, nós vamos falar que quando a coluna tiver n linhas e n colunas, nós vamos dizer que a ordem dela é n. E aqui nós temos um exemplo, uma matriz com 3 linhas e 3 colunas, matriz de ordem 3, e uma matriz de 2 linhas e 2 colunas vai se chamar matriz de ordem 2. Toda matriz quadrada, pessoal, possui duas diagonais. A primeira diagonal que nós vamos destacar aqui é a diagonal que a gente chama de principal.
A diagonal principal ela é constituída pelos elementos A11, A12, A13 até o ANN. Então tá nessa posição aqui na matriz, ó, como a gente pode ver aqui na figura. E temos também a diagonal secundária. A diagonal secundária possui estes elementos que nós estamos vendo aqui, ó. O A1N, o AI, o AN1. Esses elementos têm a seguinte propriedade: quando você soma o I com J, dá N mais 1. Lembrando que a ordem da matriz é N. Então, 1 mais N dá N mais 1. O I mais J vai ter que dar N mais 1. E o N1 vai dar N mais 1. Certo? Essa é a diagonal secundária. Aqui nós temos uma matriz e nós estamos destacando aqui os elementos, os termos da diagonal principal, que são o 2, 1, 2, 4. E os termos da diagonal secundária, que são menos 5, 2, 1. Ou se a gente quiser colocar na ordem, né? 1, 2, menos 5, 1, 2, né? Bom, nós temos agora uma matriz nula. Matriz nula é aquela... Matriz nula ela pode ser ou não quadrada, não tem nenhuma restrição. Mas ela precisa ter todos os termos iguais a zero, tá certo? Então, nós vamos... quando ela for de ordem n por n, nós podemos usar essa notação aqui, ó. O maiúsculo, n por n. E quando ela for quadrada de ordem n, nós podemos colocar um ON. Aqui nós temos alguns exemplos, ó, matriz nula de ordem 2 por 3 e aqui a matriz nula de ordem 3. Quando não tiver necessidade de você especificar a ordem da matriz, pode usar apenas a letra O maiúscula, que já vai ficar entendido que é a matriz nula. Temos também a matriz chamada de matriz diagonal. A matriz diagonal, ela satisfaz a seguinte condição: o A e J é igual a zero quando o I é diferente de J. Quer dizer o quê? Quer dizer que apenas nas posições diferentes da diagonal principal é obrigatório que o termo seja zero. Não está falando nada a respeito da diagonal principal. Então, olha só, nesse primeiro exemplo aqui, nós temos uma diagonal principal com todos os termos diferentes de zero. Já na letra B, nós temos dois termos zero e dois não são nulos. A letra C, os termos da diagonal principal são todos iguais a zero. E na letra D, todos os termos são iguais, tem o mesmo valor. Então, temos aqui uma variedade de matrizes chamada diagonal, que tem todos obedecem à condição do termo ser igual a zero fora da diagonal principal. Essa é o que é importante na definição. Agora nós temos uma matriz identidade. A matriz identidade, ela é uma matriz diagonal. Agora ela exige que na diagonal principal, que é quando I é igual a J, o termo seja igual ao 1. A matriz identidade será denotada com IN, porque ela tem que ser quadrada, né? Então aqui não precisa colocar N por N, basta botar um N só. Ou então retirar o N quando não precisar especificar a ordem da matriz. E aqui nós temos nosso exemplo, ó, uma identidade de ordem 2 e aqui uma identidade de ordem 3. Bom, nossa próxima matriz é a triangular superior. A matriz triangular superior tem que ser quadrada e o termo geral é igual a zero para o I maior do que J. Bom, lá na matriz, onde é que o I é maior do que J? Olha só, o I maior do que J corresponde aos termos abaixo da diagonal principal. Então, vamos pensar aqui, ó, nessa primeira matriz. Aqui nesse elemento, nós temos o A, 2, 1. Então, o I é maior do que J. Então, o termo tem que ser zero. Este elemento aqui está na terceira linha e primeira coluna. Então, o I é maior do que J. Olha esse termo aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. Ele está na posição segunda linha, segunda coluna. O I é igual a J aqui. Então, não é obrigatório ser zero. E já esse termo que está zero, que é o terceira linha e segunda coluna, o I é maior que J. Então, tem que ser zero. Então, olha só, forma-se um triângulo nulo abaixo da diagonal principal, quando a matriz é chamada de triangular superior.
Então, o triângulo fica abaixo da diagonal principal. Aqui nós temos mais esse exemplo e este aqui. Bom, nós temos também a triangular inferior. A triangular inferior, o A e J vai ser 0 quando o I é menor do que o J. Então, olha só, I menor do que J corresponde aos termos que estão acima da diagonal principal. Então, vamos ver aqui o exemplo. Por exemplo, nesse primeiro termo aqui, que é o π, aqui é o I é igual ao J. Então, não há restrição para esse termo. Mas o próximo, que é o A1, 2, o I é 1 e o J é 2. Então, I é menor do que J. Então, é necessário que o termo tenha valor 0 para ela ser classificada como triangular inferior. Então, nesse caso, ó, o triângulo que se forma está acima da diagonal principal, para que o triângulo com termos todos nulos, para que a matriz se chame triangular inferior, certo? Bom, nós temos também uma matriz com apenas uma linha. Então, ela é uma matriz que pertence ao conjunto 1 por n. Essa matriz vai se chamar matriz linha. Então, a gente pode dar aqui uma porção de exemplos. Nós temos aqui, ó, duas matrizes linha, uma toda nula e esta aqui com termos menos 2, raiz de 3, 4 e 0. Nós temos também uma matriz coluna. Então, nós temos aqui a matriz que pertence ao conjunto M por 1, é chamado de matriz coluna. Coluna com M linhas. Exemplos, nós temos aqui a primeira matriz com elementos π, menos 5, 4π, e a segunda matriz 1 e menos 4. Nós temos a matriz simétrica. A matriz será chamada de simétrica quando os termos A e J coincidem com os termos A, J e I. Vamos entender um pouco mais sobre essa definição. Na matriz simétrica, os termos da linha K, essa notação aqui, ó, A entre parênteses K, quer dizer que é a linha K da matriz A. Esses elementos vão ser iguais aos termos da coluna K da matriz A. Isso quer dizer que A e J ser igual a J e I. Vamos olhando para o exemplo para ficar mais fácil vocês visualizarem isso, ó. Linha 1 é igual à coluna 1. A linha 2 é igual à coluna 2. E a linha 3 é igual à coluna 3. Quando isso acontece, a gente chama a matriz de matriz simétrica. Quando você destacar aqui a diagonal principal, ó, tudo que acontece acima da diagonal principal está repetido abaixo. Ó. Esse 2 está em simetria com esse 2, que é o A e J ser igual ao J e I. Esse 3 está em simetria com esse 3 e esse 4 com esse 4. Bom, e quando é que a matriz será antissimétrica? A matriz é antissimétrica quando o A e J é igual a menos AJI. Na matriz antissimétrica, pessoal, é muito importante vocês observarem o que acontece na diagonal principal. Como na diagonal principal, o A e J nós temos A e I, né? Então, A e J vai ser igual a JI, porque basta mudar o I e o J de posição. Mas nós temos que ter essa condição aqui satisfeita, ó. A e J é igual a menos AJI. Então, qual é o número que vai ser igual ao seu negativo? É o 0. Então, toda matriz antissimétrica tem que ter o 0, ó, na diagonal principal, certo? É o que está sendo falado aqui, ó, nesta observação abaixo da definição. E aqui nós temos um exemplo, ó, aqui na diagonal principal, todos os termos iguais a 0. E a gente pode observar, ó, que os demais termos são iguais aos seus opostos. Na posição de simetria, tem o oposto a ele. Então, isso aqui tem 2, aqui tem que ter menos 2. Aqui tem 3, então aqui tem que ter menos 3. Aqui tem 4, menos 4. Alguns desses negativos poderiam estar aqui abaixo da diagonal principal, tá? Basta observar. Então, se esse 3 que eu estou marcando aqui, ó, fosse menos 3, o 3 de cima teria que ser 3 positivo. O número de cima, o número correspondente ao AJI,
teria que ser 3 positivo. Vamos falar sobre a operação de adição. Então, nós vamos somar matrizes apenas se elas pertencerem ao mesmo conjunto, ou seja, precisa ter a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas. E a soma de A mais B vai ser o elemento onde nós vamos somar o AIJ mais o BIJ. O elemento da posição IJ dessa soma é obtido somando AIJ mais BIJ. Então, nós temos aqui, ó, A e B. E quando você soma, você vai somar as posições correspondentes. Então, é 1 mais 0, 2 mais 1, 1 menos 2. 0 mais 2, 1 mais 4 e 2 mais 7. E aí você vai efetuar essa adição aí em cada entrada da matriz. Quais são as propriedades que a adição de matrizes possui? Olha só, nós temos a comutatividade, que é o A mais B ser igual ao B mais A. Nós temos a associatividade, que é o A mais B mais C é igual a A mais B mais C. Então, parêntese aqui, a ordem que a soma é efetuada pode ser alterada, que o resultado vai se manter. Existe uma matriz lá no conjunto das matrizes M por N, que ao somá-la com o A, o resultado continua igual a A. Essa matriz é chamada de elemento neutro da adição, que vai ser, no caso das operações usuais, a matriz nula. Em seguida, para cada A do conjunto, vai existir o menos A, tal que A mais menos A é a matriz nula. Esta matriz menos A recebe o nome de matriz oposta de A, ou apenas matriz oposta. Bom, aqui nós destacamos, ó, que em se tratando das operações usuais, o O é o elemento neutro do conjunto das matrizes, M por N, e o menos A, que vai ser a matriz onde todos os termos estão multiplicados por menos 1, é a matriz oposta de A pertencendo ao conjunto das matrizes de ordem M por N. As propriedades que nós vimos da adição, elas tornam possível efetuar operações em equações com matrizes para isolar uma matriz que nós vamos chamar de variável. Por exemplo, aqui nessa equação, ó, x mais a igual a b. Então, nós vamos aqui subtrair o menos a em ambos os membros e nós vamos ficar com x mais a menos a igual a b menos a. Agrupando o a com menos a menos a da matriz nula. E agrupando o b menos a, nós vamos ter b menos a, né? E x mais matriz nula é o próprio x. Então, x é igual a b menos a. Esse é o resultado, seria aí uma forma da gente obter uma expressão para matriz x, usando as operações de adição, usando as propriedades da operação de adição. Bom, vamos ver isso num exemplo, olha só. Nós temos aqui uma matriz A e B, e a equação x mais a é igual a b. Então, nós vamos isolar aqui o x, então vai ficar x é igual a b menos a. O menos a é a mesma coisa de b mais menos a, mesma coisa de menos a, né? Então, nós temos matriz A, quem é o menos A? É multiplicar os termos da matriz A por menos 1. Então, menos 1, menos 3, 2, 4. E quem é a matriz B? 7, 0, 3, menos 2. Agora, eu vou somar B com menos A, então, termo a termo. Então, 7 menos 1, 6. 0 mais 2, 2. 3 menos 3, 0. E menos 2 mais 4, 2. Então, nós temos que x é igual a esta matriz. Nosso próximo tópico é a multiplicação de matriz por escalar. Então, nós temos aqui, ó, a definição. Vamos pegar uma matriz de ordem M por N e um escalar real, um número real. A multiplicação de K por A é a matriz K vezes A, denotada por K vezes A, que pertence ao conjunto M por N, não modifica a ordem da matriz. E os termos dessa matriz são definidos por K vezes A e J. Então, os termos da matriz K
são K vezes A e J, ou seja, vai multiplicar todos os termos pelo número K. Nesse exemplo, nosso número é 2. Eu quero multiplicar 2 por A. E a matriz A foi dada. O que você vai fazer? Em cada termo da matriz, você vai multiplicar por 2. E você vai obter, então, a matriz aí, que é a multiplicação de 2 por ela. Existem propriedades para essa operação. Então, olha só, tem dois números multiplicados vezes A. Você pode desmembrar isso aqui colocando o C primeiro na multiplicação por A e depois multiplicar o resultado por K. Está somando o K e o C, K e C que são escalares reais e A e B são matrizes. Se os escalares estão somando, você pode fazer meio que uma propriedade distributiva, ó, K vezes A, C vezes A. Ou então, se você estivesse na situação do segundo membro, K vezes A mais C vezes A. Pode colocar o A em evidência e vir para o primeiro membro. E agora, na terceira propriedade, nós temos K que multiplica A mais B. Então, é K vezes A mais K vezes B. E por último, nós temos 1 que multiplica A. Isso tem que se manter igual a A sempre, ok? Bom, temos aqui uma observação, ó. Quando a multiplicação por escalar for menos 1, que é K vezes A, né? Se esse K for igual a menos 1, nós vamos ter menos 1 vezes A, que nós vamos chamar de menos A. Vai ser abreviado dessa maneira. Vamos ver aqui um exemplo. Então, ela determine a matriz X, que satisfaz a equação menos 4, que multiplica X menos I2, que é igual a X mais A, onde nós temos aqui as matrizes A e I2. Aqui, pessoal, você pode utilizar todas as propriedades das operações em primeiro momento, e só quando você conseguir uma expressão para X, você vai e substitui os valores de cada entrada, substitui as matrizes. Então, vamos trabalhar algebricamente primeiro, para no final a gente fazer a substituição das matrizes. Então, vejam só, ó, menos 4 que multiplica X menos I2 é igual a X mais A. Então, menos 4 vezes X, menos 4X. Menos 4 vezes menos I2, 4I2. Igual a X mais A. Muito bem. Agora, esse X do segundo membro passa para o primeiro membro, que quer dizer que, na verdade, que vai subtrair menos X em ambos os membros, e vai ficar menos 4x menos x, e o número x menos x, o segundo membro, vai ficar matriz nula, né? E matriz nula mais qualquer matriz, vamos fazer aqui, ó, essa passagem aqui, ó, menos 4x, esse x veio para o primeiro membro, e nós temos agora esse termo aqui veio para o segundo membro. Então, nós vamos ficar com menos 4x menos x. E aqui no segundo membro já tinha A, né? Menos 4I2. Então, nós vamos ter menos 5x. Então, nós estamos aqui agora, ó. Menos 5x, A menos 4I2, certo? Esse menos 5 que está multiplicando o x, nós vamos querer tirar para poder isolar o x. Então, eu vou dividir a equação toda por menos 5, para poder deixar o x com coeficiente igual a 1. Então, quando você divide por menos 5, você vai ter no primeiro membro apenas o x, mas o menos 5 vai ficar dividido pelos termos do segundo membro. Ó, ficou menos 1 sobre 5, e aqui ficou 4 sobre 5, multiplicado pelas suas respectivas matrizes. Então, a matriz que multiplica o menos 1 sobre 5 é a matriz A. A gente tem o valor de A. Aí veio aqui, ó, e substituiu. E a matriz que multiplica o quarto quintos é a identidade de ordem 2, que a gente veio aqui também e substituiu. Nessas duas operações que nós temos agora, nessas duas parcelas, tem multiplicação do escalar vezes matriz. Então, ó, escalar multiplicou cada termo da matriz, certo? Que deu esse resultado aqui.
E em seguida, 4/5 também multiplicou cada termo da matriz, dando origem aí, ó, a esse resultado. Então, agora nós vamos somar esses dois resultados e dar origem aí à matriz X, que a gente queria encontrar no início. Bom, nosso próximo tema, nosso próximo tópico é transposta. Então, vamos começar com a definição. Então, nós temos aqui uma matriz de qualquer ordem, ó, ordem M por N. A transposta da matriz A vai ser uma matriz que pertence ao conjunto matrizes de ordem N por N, certo? E cujos termos, o termo AJ da A transposta é igual ao termo AJI da matriz A, né? Então, vamos ver aqui uma observação e um exemplo. Observe que a transposição associa uma matriz de ordem M por N a uma matriz de ordem N por M. Literalmente, os termos da coluna AT os termos da coluna K de A transposta são os termos das linhas K da matriz A, né? Vamos ver um exemplo para ficar claro, ó. Quando você comparar que a matriz A que foi dada com a matriz A transposta, quando você olha a primeira coluna da matriz A transposta coincide com a primeira linha da matriz A. É isso que está falando aqui, ó. Os termos das colunas de A transposta são iguais aos termos das linhas de A. Ó, o termo da coluna de A transposta é igual aos termos da linha de A. E a última coluna de A transposta é igual à primeira linha da matriz A. Então, existe aí essa correspondência, porque nessa matriz transposta, a definição que nós estamos usando é essa. A IJ é igual a AJI. Então, nós estamos mudando linha com coluna. As propriedades da transposição são algumas propriedades, né? A mais B transposta é igual a A transposta mais B transposta. Alfa vezes A transposta, lembrando que alfa é um escalar, vai ser igual a alfa vezes A transposta. E A transposta é o próprio A. Bom, nosso próximo tópico é a multiplicação de matrizes. Para multiplicar duas matrizes, a primeira coisa que nós devemos observar que é o número de colunas da matriz A tem que ser igual ao número de linhas da matriz B. No caso, nós estamos multiplicando A com B. O resultado, a matriz produto, vai ter M linhas e N colunas. Se você colocar a ordem dessas matrizes uma ao lado da outra, então, ó, M por R e R por N. Então, ó, o R tem que ser igual e o resultado vai ser essa extremidade aqui, M por N, que está aqui, ó, nesse conjunto da matriz AB, certo? Os elementos da matriz produto AB, que nós vamos chamar de AB e J, são obtidos com essa fórmula. Olha só, tem uma lógica aqui nessa fórmula. Olha só, os termos AB estão na linha I. Então, linha I. Então, nós vamos fixar o I em todas as letrinhas A. O I está fixado. Nós vamos multiplicar A com B, né? É A vezes B em todos. Então, nós vamos fixar a letrinha I. E o segundo número aqui corresponde às colunas, né? Coluna J. Coluna vai ser fixo no segundo termo, ó. Então, J, 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 J. Os demais números, os que eu não circulei, observem, ó, que ele varia 1, 2, 3, até o R. Esta variação é exatamente esse R que está aqui, ó. É você ir pegando termo a termo até terminar a linha ou até terminar a coluna que a gente está trabalhando, certo? Essa notação, essa expressão que a gente acabou de trabalhar aqui nesta linha, ela pode ser abreviada
escrita de forma resumida, de forma sintética, nesse somatório. Esse símbolo que nós estamos vendo aqui, ó, o nome dele é somatório. Então, nós vamos somar produtos desse tipo. Então, nesse produto, o I e o J são fixos e quem está variando é a letrinha que está aqui no somatório, a letrinha K. O K está aqui e está aqui. Olha só de que jeito que esse K vai variar. Vai variar de 1 até o R. Então, quando você for associando valores para o K e somando, você vai obter a expressão que está aqui na primeira linha. Ok? Além disso, você pode também escrever essa soma desse modo aqui, ó. O que significa isso? Significa linha I da matriz A. Então, linha I. Então, AI1, AI2, até AI. Quantas colunas tem a matriz A? Tem R colunas, né? Vamos deixar assim. Vezes a coluna J da matriz B. Então, se é coluna J, ela começa lá na primeira linha, né? Então, primeira linha, coluna J. Segunda linha, coluna J. Até qual? Vai até que linha? Vamos olhar lá, ó. B, R, né? Então, R. Qual que é o último termo aqui? É o J, né? Coluna J. Então, olha só. Note, ó. 1, 2, até R. Aqui também, ó. 1, 2, até a letrinha R. E nós vamos multiplicar termo a termo, ó. A, I1 com B1J mais A, I2 com B2J, até o último que é o A, IR com BRJ. Nos exemplos isso vai ficar mais claro. Esta ilustração que nós estamos vendo aqui embaixo, que parece umas planilhas, tenta mostrar isso para você, ó. Aqui nós temos uma matriz A com M linhas. No caso aqui nós temos um quadradinho só, né? Uma fileira aqui para representando esse M. Esse R significa colunas. Nós temos dois quadradinhos representando essa coluna. Mesma coisa aconteceu aqui, ó. BR. Então nós temos duas linhas correspondendo a esse R. E o produto, então o que tem que ser igual aqui para a gente efetuar o produto, né? O R com R. Então nós temos duas colunas, duas linhas. Então, ok. O resultado tem que ser as extremidades. Então, o M representa linha, né? Então, uma fila. E aqui esse N é 1, 2, 3. Então, aqui seria 1 por 3, que é o que aconteceu aqui, ó. 1 por 3, certo? Vamos ver isso num exemplo numérico, que vai ficar bem mais claro. Então, olha só. Nós temos aqui, ó, matriz A vezes matriz B. Matriz A tem ordem 2 por 3. Então, vamos escrever aqui, ó. 2 por 3. E a matriz B tem ordem 3 por 2. 3 é igual a 3, então eu posso multiplicar. Então, ó, efetuando essa multiplicação, cada termo A e J do produto, que é essa matriz final aqui, ó, que é a matriz AB, então cada terminho desse aqui, se fosse escrever, por exemplo, os termos, se a gente fosse escrever cada termo, seria AB e J, né? AB e J. Então, AB 1, AB 2, AB 2, e AB 2, igual a gente tem aqui na definição, ó, AB e J. Só esquecer os parênteses, né? Então, AB11, AB12, AB21, AB22. Cada termo desse, cada termo da matriz produto é obtido multiplicando a linha correspondente ao número que está aqui, vezes a coluna correspondente ao número que está aqui. Então, a gente faz, ó, primeira linha vezes primeira coluna. Essa primeira linha aqui é esse A1. Essa primeira coluna é o B1. Então, a gente efetuou os produtos aqui embaixo, ó, termo a termo, para vocês observarem.
Então, quem é o A1B1? É A11 vezes B11 mais A12 vezes A1 vezes B1, A12 vezes B21 e A13 vezes B31. Vamos olhar o próximo termo aqui, ó, A1B2, que é o AB12. Então, sempre, ó, a primeira matriz você vai relacionar com a linha e a segunda matriz com coluna. Então, esse primeiro númerozinho que está aqui é linha da matriz A. Então, por isso ficou A1. Esse segundo número aqui, que é o 2, é a coluna da matriz B. Então, vamos lá, ó, primeira linha com segunda coluna. Esses cálculos estão aqui embaixo, ó, A1, B2. Acompanhem aqui, ó. Nós temos A1, B12, A1, B12, A12 com B22, mais A13 com B32, certo? Vai fazer a mesma coisa com os outros elementos. Bom, vamos passar para o próximo exemplo. Aqui nós colocamos números, né? Eu sei que vocês gostam de trabalhar quando tem números. Aqui atrás também não foi complicado, né? Aqui nós temos as letrinhas, mas deu pra gente desenrolar, né? Agora vamos lá, ó. A vezes B. Aqui a ordem é a mesma daquela anterior. É 2 por 3. Aqui é 3 por 2. Então o resultado vai ser 2 por 2. Então vamos efetuar cada produto aqui pra gente encontrar os resultados, ó. O primeiro termo está na posição 1, 1, então, linha 1 da matriz A, coluna 1 da matriz B. Você pode vir aqui, ó, e já efetuar a multiplicação. Nós fizemos aqui termo a termo, ó. 1 vezes 0, 0 vezes menos 1, meio vezes 1. Isso é o primeiro elemento. Aí, o segundo elemento, o A1B2, que é o AB12. Então, primeira linha com segunda coluna. Então, nós vamos ter 1 vezes... Nós estamos aqui, ó. 1 vezes 1, 0 vezes menos 2 terços e 1 meio vezes 3 meios. Efetuando os cálculos aqui, nós vamos ter 7 sobre... Quem tomou com esse 1, ficou 1 mais 3 sobre 4. Tira o mínimo múltiplo comum. Ficou 4 mais 3, 7 sobre 4, tá? E a mesma coisa vai acontecer com os outros termos, ó. O elemento, esse elemento aqui, ó, que está na entrada, segunda linha, primeira coluna. Você vai obter esse elemento de que forma? Você vai lá na segunda linha da matriz A e vai multiplicar com a primeira coluna da matriz B. Esse elemento está aqui, ó. Então, menos 3 vezes 0, 1 terço vezes menos 1 e 1 vezes 1. Vai somar, vai encontrar aqui o valor. E o último termo, que é o A2B2, você vai pegar a segunda linha da matriz A com a segunda coluna da matriz B. O cálculo está feito aqui, deu menos 31 sobre 18. Olha o próximo exemplo. Aqui nós temos uma matriz de ordem 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas, e a B é 2 linhas e 2 colunas. Então, 2 é igual a 2, então eu posso multiplicar. O resultado é 3 por 2. Então, sabendo o resultado, que é 3 por 2, você vem e já pode escrever isso aqui, ó. Você já sabe a estrutura da matriz produto, como ela será. E diante disso, fica muito fácil você encontrar. Então, eu preciso multiplicar a primeira linha de A com a primeira coluna de B. Então, eu venho aqui, ó, e multiplico. Se você não quiser fazer o rascunho, nem precisa. Mas se você estiver ainda aprendendo, faça os rascunhos para você encontrar esse número aqui, ó. Então, vai ficar 2 vezes 1, 2, mais 0. Viu que dá para fazer? Alguns dá para fazer de cabeça, fazer ao mesmo tempo, ó. A1
B2. Então, primeira linha com segunda coluna. 2 vezes menos 1, menos 2. 1 vezes 4, 4. Então, o resultado deu 2. E assim você vai fazendo os outros. Aí, mudei de linha aqui na matriz produto. Então, agora eu dou no A2, B1. Então, agora segunda linha com primeira coluna. 4 vezes 1, 2 vezes 0. Depois, A2, B2, a segunda linha de A com segunda coluna de B. Então, vai efetuando os cálculos e vai encontrando todos os valores. Eu vou parar por aqui e você vai completar os produtos e ver se você vai chegar nesse resultado. Em seguida, nós temos aí o produto da matriz A, que é 1 por 2, com a matriz B, que é 2 por 3. Então, qual é o resultado agora? O produto é 1 por 3. Então, é uma linha e 3 colunas. Venho aqui, ó, e escrevo os elementos que eu tenho que encontrar. Então, eu tenho que multiplicar a primeira linha de A com a primeira coluna de B. Então, multiplicou 5 vezes 4 mais 2 vezes 5. Depois, primeira linha de A com a segunda coluna de B. 5 vezes 3, 2 vezes 0. E primeira linha de A com a terceira coluna de B. 5 vezes 0, 2 vezes 1. Então, tá aqui. Muito bem. Então, continuando a nossa aula, nós temos aqui as propriedades que a multiplicação obedecem. Então, nós temos aqui, ó, A vezes B vezes C. A ordem que você multiplica, note que aqui os parênteses que mudam de lugar, dizendo aqui só quem será multiplicado primeiro. Eu não posso mudar uma matriz de lugar, pegar o A e colocar lá atrás, trazer o C aqui pra frente, isso não. Eu posso mudar os parênteses só. Então, eu posso deixar o A e multiplicar o B com o C primeiro, ou então posso multiplicar o A com B e depois multiplicar com C. Segunda propriedade, A, B mais C, eu tenho, isso é igual a AB mais AC. Se você tem A mais B vezes C, isso é igual a AC mais BC. Identidade vezes A, vai ser o próprio A. E A vezes identidade vai ser a própria A, certo? Aqui tá IM e IN, porque o A é um M por N e as propriedades da multiplicação têm que ser satisfeitas, né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, ó, que o I ficou na frente do A, ficou antes do A, quer dizer, nós temos a matriz identidade, que é a matriz quadrada, ela é M por M. E a matriz A é um M por N. Então, ó, que tinha que ser igual a M. Agora, já nesse produto aqui, A vem antes. Então, A é M por N. Então, para dar certo aqui, ó, tem que ser N por N, porque a identidade é quadrada. Então, por isso que ficou IN, ok? Aí, continuando a propriedade 5, nós temos a matriz nula. Matriz nula de M por M vezes A vai dar uma matriz nula. Aqui, o resultado vai ser M por N, porque o A é M por N. E aqui, quando coloca matriz nula após o A, então ela tem que ser uma matriz de ordem N, porque o A, as colunas são N colunas, né? E aqui está especificando, ó, onde O são matrizes nula. Bom, aqui nós temos um exercício apenas para mostrar que quando você multiplica matriz A pelas identidades e matriz A pelas matrizes nulas, os resultados vão ser aqueles previstos lá pelo teorema. Ó. A vezes identidade, faça esse cálculo como exercício, você vai observar que vai dar a própria matriz A. E quando efetuar o produto com a matriz nula, independente de qual, se a matriz nula vem antes ou depois da A, o resultado é sempre matriz nula. Aqui nós temos um produto interessante, ó. Nós temos duas matrizes aqui, A e B. A gente efetuou o produto de AB e achou esse resultado. BA achou esse resultado. Nada demais. Multiplicou A com B e B com A. Notem que os resultados são diferentes, certo? Faça o cálculo para conferir.
Após isso, o próximo exemplo, nós temos aqui outras matrizes, A e B, e multiplicou A com B e B com A, mas agora os resultados são iguais. Então, você vai observar que tem exemplos que o AB é diferente do BA, e tem para algumas matrizes, o AB é igual a BA. Independente se o resultado vai dar identidade, não precisava nem ser, aqui coincidiu de ser identidade. Quando os resultados são iguais, as matrizes A e B vão ganhar o nome de matrizes comutativas. E isso é uma propriedade. O AB é igual a BA quando as matrizes são comutativas. Então, não vai valer sempre. Por isso que aqui na lista de propriedades satisfeitas pela multiplicação, vamos ver mais um. Não veio listado AB igual a BA, porque não vale sempre. Então, quer dizer que não é um resultado de teorema. Por isso que a gente colocou como definição. AB vai ser igual a BA apenas nos casos onde, quando isso acontecer, as matrizes vão ser chamadas de comutativas. Agora, vamos falar um pouquinho de matriz inversa. Então, olha só, nós vamos dizer que uma matriz quadrada é invertível se existir uma matriz B quadrada também de mesma ordem, satisfazendo o seguinte, ó, AB é igual a identidade e BA é igual a identidade. Então, quando multiplicar AB e multiplica BA, a gente vai ter identidade. E aí, nós podemos usar essa notação aqui, ó, B é o A menos 1. Ou então, A vezes A menos 1, que é o A vezes B, né? Vai ficar igual a identidade. E B, que é o A menos 1, vezes A, é igual a identidade. Então, sempre que a gente falar matrizes inversas, o A é uma matriz invertível, você já pode lembrar dessa relação aqui, ó. A vezes A menos 1 é igual a identidade, certo? Onde o A menos 1 vai ser chamado de matriz inversa de A. Olha só, aqui nesse exemplo, nós queremos mostrar que essa matriz B é a matriz A menos 1, ou seja, é a matriz inversa de A. Para você mostrar isso, o que nós vamos fazer? Multiplicar o A com o B e mostrar que o resultado é a identidade, em ambos os casos. Aqui nós colocamos o resultado direto, mas você vai fazer esse cálculo como exercício, para verificar ó, que A vezes B, vamos fazer só esse primeiro número aqui, ó, o AB, o 1, então é multiplicar o A1 com o B1, né? Vamos multiplicar, ó, 2 vezes 3, deu 6, e 1 vezes menos 5, ó, que dá 1. Vamos fazer esse segundo também, esse segundo aqui é o A1, B2, que vai ficar... Vamos apagar aqui. Vai ficar A1 com B2. Então, vai ficar 2 vezes menos 1 dá menos 2. E 1 vezes 2, que dá 2. O resultado dá 0. Certo? E o outro você vai fazer como exercício. Bom, em seguida, nós temos aqui um teorema que dá pra gente uma expressão para a matriz inversa de A, que tem a condição de A vezes D menos B vezes C ser diferente de 0. Então, se isso acontece, se AD menos BC é diferente de 0, essa matriz quadrada de ordem 2 tem que ser de ordem 2, sempre será invertível e a A menos 1 coincide com essa fórmula aqui. Então, vamos encontrar a matriz inversa para essa matriz A dada. A primeira coisa que temos que fazer é analisar se o AD menos BC é diferente de 0. Então, calcule. Ó, AD é 2 vezes 3, então vai dar 6. Olha a posição aqui, ó. B e o C é 1 vezes 5. Então, quer dizer que deu 1, que é diferente de 0. Certo? Então, quer dizer que existe a inversa. E pela formulazinha que nós temos aqui, o A menos 1 vai ser dado por 1 dividido por esse cálculo que a gente acabou de fazer, que é o próprio 1. D, vamos olhar aqui nessa matriz, essa matriz que nós estamos considerando que é A, C, A, B, C, D.
né? Então, o primeiro número que eu vou colocar aqui é o D. O D é o 3. Aqui, ó, vou colocar menos B. Então, aqui vai ser menos 1. Aqui embaixo vai ser o C. Quer dizer, menos C. O C é 5, então menos C, menos 5. E aqui A. O A é 2. Ó, então quer dizer que a matriz 3, menos 1, menos 5, 2. Vamos ver o exemplo anterior. Olha, esse exemplo que a gente acabou de fazer, são as matrizes do exemplo anterior. Olha, 3, menos 1, menos 5 e 2. E aqui nós encontramos a matriz através do teorema. Nós temos aqui algumas propriedades da matriz inversa. Ó, se A e B são matrizes invertíveis, de mesma ordem, e K é um número real diferente de zero, então a inversa do A, quer dizer, A menos 1, também será invertível, que vai coincidir com A. Então, olha só, gente. Tem a matriz A, aí você vai e encontra a inversa dele, da A menos 1. Aí, se você quiser encontrar a inversa do A menos 1, vai voltar no A. Então, quer dizer que isso aqui é um ciclo. Esse A, ó, ele é o mesmo A aqui. A elevado a N vai ser invertível também. E A elevado a N, A menos 1 é A menos 1 elevado a N. Se você multiplica a matriz A por K, você vai ter que colocar a inversa do número real também. A inversa de número real é 1 sobre K. Por isso que pediu que o K fosse diferente de zero. E aqui a inversa do A. E AB é um produto. A inversa do produto, notem que tem essa peculiaridade aqui, que a ordem inverte, ó. Primeiro vem o B, depois vem o A. A mesma coisa acontece com a transposta. Quando você tem um produto que é calcular a transposta, a ordem também tem que ser invertida. Bom, pessoal, nossa aula 1 termina aqui e eu vejo vocês na próxima aula.